Prosperidade é dinheiro, sim ou não? Sim ou não? Sim. Só que não é só dinheiro. Sejam muito bem-vindos, pessoal. O pastor Cláudio Duarte volta já já, então fique deste vídeo até o final. Mas antes de seguirmos com o vídeo, eu quero pedir para você nos ajudar a chegar ao sucesso no YouTube, não é verdade? Inscreva-se no canal, ative as notificações, deixe o seu like, o seu comentário e assista esse vídeo até o final. Isso ajuda muito a gente nesse trabalho de compartilhar a palavra de Deus com as pessoas. Nós só aprendemos e não criticamos nenhuma outra modalidade de crença, mas nós acreditamos num equilíbrio, numa moderação, num culto racional, ok? Não limitante ao Espírito Santo, é verdade, mas algo que nos faça estar pronto para receber essa nossa próxima geração, que vem aí tão questionadora, que vem aí tão observadora dos detalhes. E é só isso que nós queremos fazer. Mas se em algum momento você tiver vontade de gritar, você viu uma bola de fogo, uma vassoura, uma caneta, um anjo passando, uma revelação, ok? Algo, você fica à vontade, só sabe que tem gente que tem para avaliar. Tem gente que tem para dar uma olhada em você e falar se o que está vindo de você é de Deus, é de você mesmo ou é das trevas. É só isso. Entendeu? Então, falando de conhecimento hoje, abrindo aí, eu preciso que você abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo de número 8, no verso de número 31. Nós costumamos muito usar o finalzinho deste versículo, né, onde temos bastante conhecimento dele, mas eu quero mostrar a você, para abrirmos esse texto. João 8, 31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus. Bota o versículo seguinte: e conhecereis a verdade, conhecereis e a verdade vos. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, continua falando conosco. Usa-me como um canal de bênção agora, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Bom, nós temos Jesus conversando com os judeus que acreditavam nele, dando uma orientação a esses homens para que permanecessem na sua palavra. Porque permanecendo na palavra, verdadeiramente, eles seriam seus discípulos. E o texto continua dizendo que se você conhecer a verdade vai te libertar. Normalmente, quando avaliamos esse texto à luz da Bíblia, simplesmente com a visão totalmente religiosa, nós pegaríamos um outro texto para embasar nosso discurso, onde Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Quando nós olhamos para esse texto, a primeira coisa, não tem nada de errado nisso. Eu queria trabalhar muito com vocês hoje, não com a palavra errada, mas com uma palavra incompleta. Porque muitas vezes você vai ouvir alguém dizer assim: prosperidade é dinheiro, sim ou não? Sim ou não? Sim. Só que não é só dinheiro. Quando alguém diz que a prosperidade é dinheiro, ela não está falando algo errado. Ela só está apenas oferecendo uma mensagem que está incompleta. Bom, vamos lá. A busca pelo sucesso não se trata apenas de conquistar riquezas materiais ou posições de destaque. Para nós cristãos, o sucesso está profundamente ligado à nossa relação com Deus e ao cumprimento do propósito divino em nossas vidas.
Prosperidade não é só dinheiro. Então, quando olhamos para esse texto, dizer que se conhecermos Jesus, conhecemos a verdade, e a verdade que é Jesus, nos liberta das trevas, do mal e nos leva para a luz, está errado, sim ou não? Não, só está incompleto. Porque o texto que diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, vai numa expansão muito maior do que simplesmente uma visão de salvação, que é o texto que nós acabamos de comparar. Pegamos esse texto, né? Olhamos para Jesus dizendo, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. É lógico que ele está dizendo, eu sou a verdade que liberta. Para ter uma vida bem-sucedida em todos os sentidos, você deve buscar o Senhor diariamente, isso é mais do que claro. O Salmo 16, verso 11, nos lembra que na tua presença há plenitude de alegria. Na presença de quem? Na presença do Senhor. O sucesso verdadeiro começa quando buscamos a intimidade com Deus. Reserve tempo diariamente para a oração, leitura da palavra de Deus e para a meditação. Isso nos ajuda bastante. Essa conexão vai fortalecer a nossa fé e ela nos capacita a enfrentar os desafios com confiança e perseverança. Mas eu queria expandir isso, já que nós estamos falando de conhecimento, e mostrar para você que toda verdade liberta. De quê? Da ignorância. Ter o conhecimento da verdade faz com que a ignorância seja removida de nossa mente, seja removida de nossa vida. Eu diversas vezes já brinquei com isso aqui na igreja. Quem aqui já não, os mais antigos provavelmente, ouviu falar que manga e leite matava? Quem aqui levanta a mão? Pois é, quantos aqui, sejam francos comigo, já esperaram 1 ou 2 horas depois do leite para chupar a manga e depois da manga para tomar o leite? Levante a mão. Isso. O que era que fazia você fazer isso? Ignorância. O que é ignorância? Apesar, certo, de muitas vezes tratarmos as pessoas rudes como ignorante, ignorância quer dizer apenas ignorar. Você quer ver? Se tu chegar em casa agora e tiver uma manguinha maneira e 1 litrinho de leite, você faz o quê? Uma vitamina D e morre depois que tomou. Sim ou não? Não. Por quê? Porque a verdade te libertou. Entendeu? A verdade chega, põe a ignorância para fora. Eu lembrei, foi ontem ou anteontem, eu estava num local, mas estava trovejando tanto, relampeando, chovendo, essas coisas que está virando costume, né? E eu lembrei, quando trovejava lá onde eu morava, minha tia mandava botar cobertor nos espelhos. Quem aqui já botou cobertor nos espelhos? Meu Deus, um bando de ignorante. Isso, hoje você bota? Olha só, se você terminar de almoçar, não tome banho, porque você fica todo torto embaixo do chuveiro. Quem já escutou isso? Quem já esperou? Rato virava morcego, lembra? Quem lembra? Saci escondido na moita do bambu. Nós já acreditamos em tantas coisas, e por que não acreditamos mais? Porque o conhecimento chegou, e quando a verdade chega, ela nos liberta da ignorância. Por isso eu queria que você atentasse, no momento em cujo qual nós ouvimos tantas mentiras, tantas mensagens distorcidas, ou pior que mentira é uma meia verdade. Então eu preciso te mostrar alguns textos que te ajude a viver numa vida de libertação, porque a Bíblia também diz: se o Filho vos verdadeiramente sereis livres. Entendeu? E quando eu falo isso,
Deixa eu explicar e te dar um conhecimento. 2 vidas. Aquele que vencer não receberá o dano da segunda morte. Se tem segunda morte, tem primeira. Deixa eu te explicar. A Bíblia mantém um foco em 2 vidas. Uma nessa terra, ok? Porque se você descreve para mim uma visão bíblica de pobreza, eu queria dizer para você que a visão do céu é de riqueza. Porque se Deus fosse contra a riqueza, a rua do céu era de barro, nós íamos morar numa taperinhas, entendeu? Com lamparina. Sim ou não? Mas não é assim. É rua de ouro, é mansão celestial, é aquela coisa maravilhosa. Ninguém casa, não tem sogra, não tem filho, não tem nada. É coisa assim de alta performance, ok? É só para você entender. Então, a Bíblia me faz preocupar-me com 2 vidas, uma aqui na terra e outra nos céus. Quando eu vou olhar para isso, é isso que nós estamos tentando melhorar, a qualidade de vida das pessoas aqui nessa terra, porque nós entendemos que algumas pessoas não vão se preocupar muito com vida aqui na terra, porque já estão satisfeitas de ter uma vida, Cristo como Salvador, e vão morar no céu. Louvado seja Deus. E eu não sou contra essas pessoas, não. Eu só digo que tem mais do que isso, e que se alguém quer viver, pode viver em Deus. Entendeu? Eu não estou padronizando aqui um movimento elitizante, né, que venha criar uma elite. Não é nada disso. O que eu estou mostrando, e esse é meu propósito, certo? Em levar conhecimento, é fazer com que as pessoas entendam que podem viver o incrível, o sobrenatural, pode trazer a cultura do céu para a sua vida aqui nessa terra. É só isso. E nem todo mundo é obrigado a concordar. E não é porque não concorda e não segue o padrão que está errado. Nós precisamos respeitar isso. Então eu preciso só te mostrar algumas coisas que são muito importantes para ser avaliada no momento de uma verdade que possa libertar. E ninguém para servir mais de exemplo para nós aqui nesse momento do que Jesus. Coloca para mim aí no telão Mateus capítulo 4, versículo 3. Mateus 4, 3. Diz assim: e chegando a ele o tentador disse: se tu és o filho de, manda que essas pedras se tornem em... Você sabe o que é esse texto dito por Satanás? Um versículo bíblico do Velho Testamento. O que o diabo acabou de dizer para Jesus é um versículo do Velho Testamento. E o que o diabo está dizendo: você é homem e está com fome, então diga para essas pedras se tornarem em pães. Eu queria que você entendesse que Jesus fez milagre para muita gente, menos para ele. Ele usou o poder sobrenatural para curar, para libertar, para ressuscitar, para multiplicar. Ele fez coisas extraordinárias, transcendentes, com o poder como Deus, mas nenhuma delas para beneficiar a si mesmo. Porque ele veio aqui para viver como homem, no que diz respeito às suas tentações, às suas necessidades. Mas o que o diabo está mostrando é um nível de conhecimento. E se o diabo está mostrando conhecimento, Mateus 4, verso de número 4. Porém, ele respondeu, ou respondendo disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de... Presta atenção. Jesus está pegando o conhecimento, o diabo está citando um texto para ele. Por quê, pastor? Porque eu quero mostrar a você que o conhecimento vai livrar você de uma aplicação errada de um versículo na sua vida. A palavra é a fonte de sabedoria e é a orientação para as nossas vidas. Então leia com diligência e aplique os seus princípios em sua vida. Outro passo importante, sem o qual não dá para ser bem sucedido, é a integridade. Então seja íntegro. O sucesso não deve ser alcançado à custa da honestidade. O texto de Salmos me parece que é o primeiro que o diabo usa.
Ele está errado. Deus tem poder para transformar pedra em pães? Sim ou não? Sim ou não? Sim. O problema é a aplicação e o contexto cujo qual ele está oferecendo Jesus para que aplique na sua vida. Utilize o poder sobrenatural para beneficiar a você mesmo. E aí Jesus utiliza um texto dizendo, mas também está escrito. Note que o diabo nem disse que estava escrito, mas Jesus disse, mas também está escrito. Nem só de pão viverá o homem, mas de tudo aquilo que sai da boca de... Isso, volta para o capítulo 4, verso de número 6. 4:6. E disse-lhe, se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito. Agora é o diabo que está dizendo, Jesus, está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito, tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece em pedra alguma. Põe aí o verso de número 7. E disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu. Note que é uma guerra de conhecimento. Olhe bem, a batalha é a nível de conhecimento. É isso que me parece que está sendo tentado, ou testado nesse momento. O diabo então muda um pouco a sua estratégia, mas ainda num contexto de certa forma bíblico, no verso 9, olha o que ele diz. E disse-lhe, tudo isso te darei, se prostrados me... Verso 10. Então disse-lhe Jesus, vai-te Satanás. Por quê? Por quê? Porque está, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele. Verso 11. Então o diabo o deixou, e eis que os anjos o serviram. Preste atenção em mim. O conhecimento fez com que textos bíblicos, cuidado com isso, eu já vi gente, e já vou mostrar isso já a vocês, crente de boas intenções, pessoas extraordinárias, coração piedoso, utilizando textos de forma inadequada, por falta de conhecimento. Nós vimos aqui o diabo apresentando, situações para Jesus com conhecimento bíblico, mas Jesus dizendo para ele, olha, não é desse jeito que você está dizendo, também diz assim, também diz assim, também diz assim. Ou seja, o conhecimento liberta você e a mim de uma aplicação equivocada. Quem aqui já não se decepcionou com uma profecia? Quem aqui já não se decepcionou com uma palavra equivocada? Não ficou amedrontado porque alguém muitas vezes expôs a você, ou então não se tornou esperançoso porque alguém criou uma esperança no seu coração, utilizando muitas vezes um texto bíblico, e não é que ele seja mentira, ele não era para ser aplicado no contexto que você estava vivendo, e lhe faltou o quê? Conhecimento. 2 Crônicas, capítulo 29, verso 11. Vamos ver o que o conhecimento faz aqui com o povo. 29, 11 de 2 Crônicas, ou 2 Crônicas. Agora, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos tem escolhido para estar diante dele, para os servirdes, e para serdes seus ministros, e para queimardes incenso. Preste atenção em mim aqui. O povo está vivendo um ambiente de derrota, está todo mundo para baixo. Estão vivendo uma crise que perdura diversos anos, uma humilhação, dificuldade, adversidade. E nesse momento se levanta um rapaz de 25 anos, seu nome é Ezequias, e o que Ezequias detém? O conhecimento. O que Ezequias está dizendo, não sejais negligentes. Nós não fomos criados para viver dessa forma, neste modelo, sob esse ambiente de humilhação e de derrota. Olha o que ele diz. O Senhor vos tem escolhido para estar diante dele, para o servirdes, para ser de seus ministros e para queimar-lhes incenso. Se levantou alguém que tinha conhecimento de que aquela crise era produto de erros do passado. E pautado no conhecimento do que Deus tinha
É com esse impulso que Ezequias se levanta para fazer com que o povo redobre suas forças, se levante, respire e acredite que Deus vai agir. Eu não sei que mentira o diabo tem colocado, ou que sofisma o diabo tem criado na sua mente, mentiras que criam uma situação de verdade na mente das pessoas. Nós precisamos ter o conhecimento que nos leva ao reposicionamento. É só isso. Ah, pastor, hoje eu estou vivendo uma crise, eu estou assim, eu estou desse jeito, tá bom, mas o texto diz, não foi para isso que Deus te chamou. O que Deus quer é que você se reposicione, descubra que Ele é o seu Deus e que há solução para a sua situação. Outro ponto importante é cultivar a gratidão, porque a gratidão é um hábito poderoso e deve ser praticado diariamente. Agradeça a Deus pelas suas pequenas bênçãos diárias e pelas grandes vitórias também, claro. Quando reconhecemos o que Ele já fez por nós, nossa perspectiva muda e somos mais resilientes diante das adversidades. O que você precisa é se reposicionar. O que Ezequias fez? Acendeu lâmpadas. Quem? Que o pai dele apagou. Queimou incenso, que o pai dele parou de queimar. Empregou o sacerdote, que o pai dele colocou desempregado. Ezequias começou a fazer o oposto do que fizeram. E quando ele faz o oposto, do que o trouxe para aquela situação, ele começa a sair da situação onde estava. É apenas isso. É o conhecimento, e já, mais à frente nós vamos estar falando de habilidade e de atitude nos próximos cultos. Mas eu preciso que você abra a sua Bíblia no segundo livro, 2 Samuel, capítulo de número 6, verso 3. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que está em Geba, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiaram o carro novo. Presta atenção, Davi quer levar a arca da aliança, certo, para Jerusalém. Você acha que Deus queria que isso acontecesse, sim ou não? Sim ou não? Sim. É uma preocupação. O camarada tinha o intuito de fazer a casa do Senhor. Davi era um homem extremamente bem intencionado. Mas quando ele quer levar a arca da aliança, ele manda fazer um carro novinho, certo? Ele pega os 2 filhos de Abinadab, Uzá e Aiô, e colocam para supervisionar o deslocamento, certo, da arca. Num determinados momentos, me parece que aquele carro de boi acaba sacudindo e a arca corre o risco de cair. Olha só, Uzá então vai colocar a mão na arca para que a arca não caia, e ele morre fulminado nesse momento. Parou tudo, a festinha parou, a arca não vai mais para Jerusalém, vai para a casa de Obed-Edom. Mas eu queria que, se você desse uma olhadinha, 1 Crônicas, capítulo 15, verso 2. 1 Crônicas 15, 2. Então disse Davi: ninguém pode levar a arca do Senhor, senão os levitas, porque o Senhor os elegeu para levarem a arca do Senhor e para o servirem eternamente. Preste atenção. A ideia de levar a arca para Jerusalém não saiu da cabeça de Davi. Davi continua querendo levar. O que ele descobriu? É que da primeira vez faltou conhecimento. E por faltar conhecimento, ele ia levar a arca para Jerusalém. Ele ia fazer o certo, porém de maneira errada. Olha só, ele está querendo fazer a coisa certa. Quantas vezes eu já vi gente dizendo que quer pegar o dízimo e não quer entregar na igreja, quer comprar cesta básica para distribuir. O que essa pessoa está fazendo? A mesma coisa que Davi no início. Pessoas entregar e fazer isso com dinheiro é fazer a coisa certa, sim ou não? Sim ou não? Sim. Você está beneficiando outras pessoas.
mas a maneira que você quer fazer é errada. Pastor, olha, eu não vou me casar, porque casamento é uma invenção do homem, porque na Bíblia não tinha papel. Beleza, mas vamos tentar aplicar os outros textos da Bíblia também à sua vida, se você quer só falar isso. Porque a Bíblia também fala que nós devemos seguir a lei dos homens. Então vamos lá, o Salomão tinha 1000 mulheres, nós vamos arrumar umas 500. Se é para fazer assim, o que falta? Conhecimento. O conhecimento faz as pessoas quererem, ou a ausência dele, né, faz com que pessoas tentem fazer coisas certas, porém da forma errada. Só que graças a Deus, esse é um dos motivos pelos quais ele é chamado de homem segundo o coração de Deus. O texto diz que lá em 1 Crônicas, capítulo 15, verso 2, o Davi disse: ninguém pode levar a arca do Senhor, senão os levitas que o Senhor elegeu. Ele aprendeu. Agora a arca vai para Jerusalém, como Davi queria da primeira vez. Ela chega em Jerusalém, tem uma festança por tudo que aconteceu. Deus está satisfeito, porque ele fez o certo da maneira, porque tinha conhecimento. E aí pergunto eu aos irmãos, principalmente os teólogos de plantão, que é presente aqui, que é aí na internet: será que não tinha ninguém no meio daquele povo para chamar o Davi e falar: ô Davi, falar uma coisa para tu, a arca não pode ir no carro de boi, ela tem que ir no ombro do sacerdote? Você acha que tinha alguém? Sim ou não? Provavelmente tinha. Eu acho até que tinha, mas tinha medo de falar para Davi que ele estava fazendo a coisa. Isso, porque tem gente que quebra a cara porque não dá liberdade a ninguém de dizer que está errado o que você está fazendo, e que se alguém apontar seu erro, você fica de mal, e que não sei o que, e fica assim, e que... Seja íntegro em todas as áreas da sua vida, no seu trabalho, relacionamentos, finanças, enfim. A integridade atrai bênçãos duradouras e, além disso, te mantém seguro. E suas metas também devem estar alinhadas com a vontade de Deus. O sucesso não é apenas sobre metas financeiras, ou profissionais, ou status, ou poder. Busque entender o propósito que Deus tem para você. Ore e reflita sobre como as suas habilidades e paixões podem ser usadas para servir aos outros e glorificar a Deus. Estabeleça metas que estejam alinhadas com esse propósito e você vai ver o quanto isso daí vai trazer bons resultados para a sua vida. Não tem como também ser bem-sucedido se você não sabe aprender com os erros. O fracasso não é o fim, é uma oportunidade de aprendizado. Mas ele aprendeu. Ele queria fazer a coisa certa? Queria. Mas ele queria fazer a coisa certa da forma? Isso. Mas quando ele obteve conhecimento, ele fez o certo e a arca foi para Jerusalém. 1 Samuel 17:42. 1 Samuel: e olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era jovem, ruivo e de gentil aspecto. Verso seguinte: disse, pois, o filisteu a Davi: eu sou algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. O filisteu acabou de lançar uma maldição sobre Davi. Eu não posso afirmar isso 100% para vocês, mas Davi era alguém tão sensível, tão hábil, que para mim, um dos motivos que o fez enfrentar, teve diversos, mas um deles foi Gênesis 12:2. Coloca Gênesis 12:2, que me parece que Davi tinha conhecimento desse texto. Far-te-ei uma grande e abençoar-te, engrandecerei o teu, e tu serás uma. Verso 3: abençoarei os que e amaldiçoarei os que. Preste atenção. Davi era descendente de quem? De quem? De Abraão. Se Deus disse que amaldiçoaria quem?
amaldiçoasse um dos seus ou seus descendentes. Lembra da semente lá do capítulo do verso 2? Quando eu imagino Davi lá no campo de batalha, preocupado, quando de repente se levanta Golias e amaldiçoa Davi. E quando ele amaldiçoa Davi, provavelmente Davi disse: agora eu acabei de ganhar a batalha. Ele acabou de dar um tiro no próprio pé, quando abençoou alguém, certo? Que recebeu por herança a bênção do Senhor. Quando erramos, podemos crescer e nos aperfeiçoar. Lembre-se de que Deus usa todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Então, quando você cometer erros e o dia em que o fracasso chegar, enxergue isso como uma oportunidade de aprender e amadureça. Ser generoso também é extremamente importante, porque a generosidade é um princípio bíblico. Dê com alegria, seja com seu tempo, recursos, habilidades, enfim, Deus abençoa os corações generosos, Ele se alegra com aqueles que dão com alegria. E o sucesso verdadeiro inclui em compartilhar com os outros aquilo que você tem. Bem, o sucesso cristão, como você viu, não é medido apenas pelas realizações terrenas, né? Vai muito além disso, mas pela nossa fidelidade a Deus e ao seu propósito. Cultive esses hábitos diariamente, confiando que Deus está guiando você rumo a uma vida plena e bem-sucedida. Quando você tem conhecimento de quem você é, as coisas mudam. Nós precisamos entender que conhecer não apenas os nossos direitos, mas também os nossos deveres. Você quer ver algo que é muito comum? Já estou terminando. Filipenses 4:12. Vou ler a partir do 12. Já é praticamente o último texto que eu quero usar. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter em abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia fizeste bem em tomar parte na minha aflição. E bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se comunicou comigo com respeito a dar e receber, senão vós somente. Porque também, uma e outra vez, me mandaste o necessário a Tessalônica. Não que procure dádivas, mas procure o fruto que aumente a vossa conta. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância, estou cheio. Depois que recebi de Epafrodito, o que da vossa parte me foi enviado como cheiros de suavidade, sacrifício agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo. Preste atenção em mim. Eu já cansei de ver gente olhar para esse texto e dizer assim: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Que besteira é essa? Que isso? Esse texto não é para mim, nem para você. Esse texto é para os filipenses. Pastor, mas eu não posso aplicar esse texto na minha vida? Posso, quando eu fizer pelo Evangelho o que eles também fizeram. Quando eu colocar aquele comportamento na minha vida, aí eu posso trazer aquela promessa para mim. Porque senão eu não faço o que o contexto está dizendo que eu tenho que fazer, mas acabo tendo a expectativa que o resultado final me alcance. O que é isso? Ausência de conhecimento. Conhecimento distorcido, atrofiado. Nós precisamos caminhar para uma nova fase da nossa vida agora, nesse momento, que leve a nossa vida para o próximo estágio, para o próximo nível. É isso que eu tenho tentado mostrar. Colocando um conhecimento que me permita viver uma vida de liberdade, onde pessoas não vão me amedrontar, onde situações não vão criar uma redoma paralisante, não vão entorpecer a minha mente com um ambiente religioso, tóxico, sabe? A ponto de nos tornar insanos para avaliar e tomar posse de coisas que não são nossas.
Nós procuramos um evangelho que abra a nossa mente, que expanda a nossa visão, que faça com que os milagres de Deus e a mão de Deus alcance a nossa vida. Mas para isso, eu preciso estar preparado e munido de conhecimento. Se nós não fizermos isso, nós vamos ter sérios problemas. E quero terminar com Filipenses 1:9. Filipenses capítulo 1, verso 9. E peço isto, que o vosso amor aumente mais e mais em ciência e em todo o conhecimento. E aí, você gostou? Então deixa aí o que você achou nos comentários. Se você chegou até aqui e não se inscreveu, lembre-se sempre de se inscrever, não deixe isso para depois não. Se inscreva, ative as notificações, para você sempre receber essas mensagens edificantes. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.